Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Então vamos lá. Ó, o período dessa quinzena começou no dia 19, né? E vai até o dia 30. Então, a atividade que tá lá, que eu postei já para vocês têm até o dia 30 para fazer. Dessa quinzena, gráfico da função do segundo grau. Então, vamos lá. Presta atenção nisso daqui, ó. Concavidade da parábola. Que é se a parábola tiver com as perninhas para cima ou se ela tiver com as perninhas para baixo. Certo? Graficamente, a função do segundo grau de domínio R é representada por uma curva, denominada parábola. Então, quando ela faz essa curvinha aqui, a gente chama de parábola. Então, presta atenção. O gráfico de uma função do segundo grau sempre vai ser uma parábola. Dada a seguinte função. Lembrando que a gente representa uma função do segundo grau quando eu tenho o ax ao quadrado aqui, ó. Quando eu tenho o número x ao quadrado, eu tenho uma função do segundo grau. E aí, eu tenho que analisar esse valor de a aqui, ó. Se o valor de a for positivo, ou seja, o valor de a for maior do que zero, a concavidade do gráfico será voltada para cima. Ou seja, ó, as perninhas do gráfico vai ser virada para cima. Só vai ser virado para cima se o valor de A for maior do que zero. Se o valor de A for negativo, tiver um sinalzinho de menos aqui, a concavidade vai ser voltada para baixo. Ou seja, as perninhas do gráfico vai ser voltado para baixo. O termo independente. O termo independente é o valor de C. Então, o valor de C é muito importante na hora do gráfico. Então, presta atenção. Na função, que eu represento o x ao quadrado, se o valor de x for igual a zero, o único termo que nos resta é o valor de C. Isso daqui é só uma definição para mostrar quem vai ser o valor de C. Certo? Ó, os pontos em que x é igual a zero estão no eixo y. Isso significa que o ponto 0 e C é onde a parábola corta o eixo y. O que isso quer dizer? Ó? Que aqui eu tenho o eixo y, que é esse que está na vertical, de cima para baixo. O ponto C vai ser o ponto onde o gráfico vai tocar o eixo y. Raízes de funções. A gente viu as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Então, considerando os sinais do discriminante. Quem é o discriminante? É o valor de delta. A gente viu lá, na quinzena passada, se o delta for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, eu vou ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, ou seja, eu vou ter dois números iguais. E se o delta for menor do que zero, não vai existir nenhum número, porque não tem uma raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo, certo? Então, a gente tem os seguintes gráficos, ó. Se delta for maior do que zero, o gráfico aqui, ó, ele vai cortar o eixo X em dois pontos. Igual a gente viu lá, ó, vai ter duas raízes diferentes. Como é que eu sei a ideia da concavidade? Se o A for positivo, duas perninhas para cima. Se o A for negativo, duas perninhas para baixo. O delta sendo maior do que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. Então, essas duas raízes
elas vão cortar sempre o eixo X. Então, o que a gente viu? Se o valor de A for positivo, perninhas para cima. Se o valor de A for negativo, perninhas para baixo. O valor de C sempre vai cortar o eixo Y. Se o delta for maior do que zero, esse gráfico aqui, essa curva, ela vai tocar no eixo X em 2 pontos. Então, vou continuar. Segundo caso, se delta for igual a zero, quer dizer que eu tenho duas raízes iguais. Ou seja, eu vou ter um único número. Se eu vou ter um único número, então o meu gráfico ele só vai cortar no eixo X em um único ponto. Então, ele só vai tocar no eixo X em um único ponto. E no último caso, quando eu tenho delta igual a zero, onde não existe nenhuma raiz real, o que isso significa? Que o meu gráfico, a minha parábola aqui, ela não vai tocar o eixo X. Ela sempre vai ficar assim, ó. Como se estivesse flutuando. Então, ó, ela não toca o eixo X. Então, um exercício aqui, ó, rapidinho. Analisando esse gráfico aqui, vocês vão me dizer o sinal do discriminante. Quem é o sinal do discriminante? O sinal do delta. O delta. Lembrando, o delta vai ser maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. Vocês vão me dizer quais são as raízes dessa função, onde é que o gráfico corta o eixo X em 2 pontos, né? E o valor do termo independente, ou seja, o valor de C. Então, delta vai ser maior do que zero. Agora vamos para a letra B. A letra B ela quer saber quais as raízes da função. O que é as raízes? É o valor de X. Então, se ele toca em 2 pontos em X, qual vai ser esses números? 0 e 4. Isso, só isso. Você só precisa colocar o valor 0 e 4. O termo independente. O termo independente é o valor de C. O valor de C, ele toca o eixo Y. Em que ponto minha parábola está tocando o eixo Y? Em qual valor? Zero. Muito bem. Então, o valor de C é quem? 0. Pronto. Então, olhando esse gráfico aí, ó, esse segundo exemplo, vocês vão me dizer se o delta é maior do que 0, é igual a 0 ou é menor do que 0. Vocês vão me dizer quais são as raízes, ou seja, quais são os valores de X, e depois vocês vão ter que me dizer quem é o valor de C. Não tá tocando o eixo X. Muito bem, então, deixa eu colocar aqui, delta menor do que 0. Por quê? Porque não existe nenhuma raiz. Então, não vai tocar o eixo. E a raiz não existe. Muito bem. Eu não posso colocar 0, porque 0 é um número. Então, nesse caso aqui, a raiz, ela não existe. Muito bem. E quem vai ser o valor de C? M7. Muito bem. O valor de C é o valor onde o gráfico aí, a parábola, corta o eixo Y. Em qual ponto ela corta o eixo Y? No ponto -7. A segunda parte é o máximos e mínimos da função, certo? A gente vai ter que descobrir qual o valor máximo e qual o valor mínimo dessa função. E a curva, tanto para baixo como para cima. Ele tem um nome. Então, vamos ver aqui, ó. Ele será ponto mínimo se a concavidade da parábola estiver voltada para cima. Então, aqui, ó. Se a concavidade da parábola estiver voltada para cima, aqui será ponto mínimo. Certo? Será o ponto mínimo.
ela recebe o nome de ponto máximo se a concavidade estiver voltada para baixo. Então, se a concavidade estiver voltada para baixo, ela recebe o nome de ponto máximo. Coordenadas do vértice. Quando a questão pedir para vocês falarem sobre as coordenadas, vocês vão usar essa formulazinha aqui, certo? O primeiro ponto vai ser menos B sobre os 2A. E o segundo ponto vai ser menos delta sobre 4A. Então é o seguinte, ó. Eu quero que vocês determinem as coordenadas do vértice da seguinte função. Eu tenho aí 2x² menos 3x mais 1. Então, vocês vão usar essa formulazinha aqui do vértice. E aí, eu quero que vocês encontrem qual vai ser esses números. Certo? Anota aí essa formulazinha, ó. Menos B sobre 2A. E o outro ponto é menos delta sobre 4A. E aí, vocês vão usar isso através dessa função. Acha o valor de A, de B e de C. E acha a fórmula. A do B, menos B, deu 3 sobre 4. E a outra deu menos 1 sobre 4. Eu quero que vocês encontrem a altura máxima dessa função. As coordenadas para eu saber. Então, vocês vão ter que usar, ó, essa fórmula para descobrir quais são as coordenadas. 12 sobre 2 vezes o valor de A. Então, 2 vezes o valor de A. Que é o valor de A? Menos 2. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Menos 12 dividido por menos 2 vezes menos 2. Dá menos 4. E aí, na divisão, a gente faz jogo de sinais. Menos por menos, jamais. 12 dividido por 4, o resultado deu 3. Então, eu já achei um valor. Pronto. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me deu